paz do Senhor, para nós é uma grande alegria poder mais um dia estar aqui convosco, comunicando a mensagem da Palavra de Deus aqui no programa Reflexão Bíblica. Quero agradecer a meu Deus, a quem nós devemos a salvação da nossa alma, a quem nós devemos a nossa adoração, o nosso louvor, a Ele sempre a honra, a Ele sempre o poder e a majestade para todo sempre. Nossa gratidão também ao nosso querido pastor presidente, que sempre tem contado conosco para estarmos aqui participando desse programa. Também agradecer a sua audiência, dileto ouvinte, direto telespectador, que sempre tem acompanhado a programação da Rede Brasil de Comunicação. Hoje eu trouxe um tema para que nós meditemos durante o período que nós estaremos aqui trazendo essa palavra de reflexão para os nossos corações. Para tanto, gostaria de lhe convidar a estar abrindo a sua Bíblia, se você pode fazer isso, no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 24 e o versículo de número 36. Diz assim a palavra de Deus: Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Lemos dos versículos 36 aos versículos 39 de Mateus, capítulo 24, esse 24º capítulo do Evangelho segundo escreveu São Mateus, traz-nos algumas revelações acerca dos sinais que evidenciam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, gostaria de meditar com você, meu dileto telespectador, sobre o tema daquele dia e hora, ninguém sabe. Hoje compreendemos melhor porque Cristo deixou em aberto, ou seja, não revelou o dia exato da sua vinda gloriosa. Muitas pessoas eles se perguntam por que Cristo não deixou dito o dia da sua segunda vinda. Pois se os homens soubessem a data precisa, eles poderiam ser tentados a negligenciar a obra de Cristo. Pior ainda, poderiam até planejar continuar pecando, correndo risco assim de, no último momento, vou correr para Deus. Então está escrito, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o povo comia, bebiam, casavam e davam-se casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Diletos telespectadores, analisemos juntos algumas perguntas. O que nos reserva o futuro? Para onde estamos indo? Como chegaremos ao fim dessa jornada? Espera-nos a paz ou a guerra? A prosperidade ou a adversidade? Estas são perguntas que ressoam em nossa mente. Os homens não sabem, mas para que lado eles devem voltar-se. As nações estão aí, perplexas. Um egoísmo coletivo parece ter se apossado da raça humana. Um espírito de ambição, de concupiscência, domina os corações dos homens. A inversão de valores, a nítida luta para destruir a família e os valores cristãos. As drogas estão aí destruindo nossos jovens e os nossos adolescentes. A pornografia está dentro dos lares, assentada no coração dos homens. A violência parece indomável. Os crimes assustam por suas brutalidades. Milhares de pessoas ansiosas e perplexas indagam com insistência: o que
nos acontecerá em seguida, o que vai nos acontecer no amanhã. Só a palavra de Deus tem a resposta. Deus conhece o fim desde o princípio. Não nos esqueçamos que o Senhor escreveu a história com antecedência. E isso nas Escrituras é conhecido como profecias bíblicas. Analisando o texto de Mateus 24, que nós lemos como leitura base, Jesus respondeu, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. O versículo 5 diz assim, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6, e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. O versículo 7, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. O versículo 10 diz assim, neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O versículo 13 diz assim, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então observemos que o próprio Jesus descreveu com antecedência as calamidades que estamos vivendo hoje. Portanto, convém que atentemos aos sinais do fim. Atentemos e nos preparemos. O apóstolo Paulo cita um texto que cabe na exposição da reflexão de hoje, que está em Filipenses, capítulo 4, e o versículo de número 5, quando ele diz assim, perto está o Senhor. Minha oração a Deus é que, ao fim desta meditação bíblica, cada telespectador, seja ele adulto, seja ele um jovem, adolescente ou mesmo criança, que reconheçam com urgência a necessidade de estar preparado para o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é uma realidade. Digo isto porque qualquer criatura sensata e isenta de incredulidade não poderá negar que hoje estamos vivendo uma realidade que evidencia os sinais vaticinados por Cristo para os últimos dias. A fome hoje é um tema universal, as doenças também, há guerras e rumores de guerra, a terra treme em várias partes do mundo, o evangelho está sendo difundido como nunca antes, o conhecimento humano tem aumentado assustadoramente, as riquezas amontoadas no meio das mais extremas pobreza. Os tempos são realmente difíceis. Como Jesus predisse, surgem profetas e falsos Cristo por todas as partes. Os sinais da segunda volta de Cristo se cumprem em toda hora. Em toda a Bíblia não há exposição mais clara sobre o tempo do fim que o 24º capítulo do Evangelho de São Mateus, que estamos analisando nesta reflexão. Pois é o próprio Cristo que nos conta a história dos dias futuros. Jesus estava contando a história que nós estamos vivendo hoje, ele já contou isso lá aos seus discípulos no passado. Não estamos em trevas da ignorância sobre isso. O futuro foi desvendado e Jesus responde à pergunta dos seus discípulos: que sinais haverá da tua vinda? Jesus não nos revelou o dia exato da sua vinda, porém nos cercou de evidências através de acontecimentos que nos impulsiona a dizer: ora vem
Senhor Jesus. Nos versículos 4 e 5, Jesus respondendo disse-lhe, São Mateus, capítulo 24, versículo 4 e 5, Jesus responde dizendo, acautelai-vos que ninguém vos engane. Versículo 5, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. No mundo religioso, Jesus alertou para o surgimento de pessoas que se apresentariam em seu nome, dizendo, eu sou Cristo. E Jesus disse que essas pessoas enganariam a muitos com esse discurso. É a velha tática do diabo enganando a humanidade. Na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo de número 11, os versículos 2 e 3, o apóstolo Paulo também nos adverte, dizendo o seguinte, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas ele diz no versículo 3, mas temo, veja o temor do apóstolo Paulo, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, veja aí a expressão de novo, o verbo enganar aí aparecendo. Assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, Paulo temia, corrompidos vossos sentidos e vos apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Nesse mesmo capítulo, do versículo 4, 14 para melhor, ele diz o seguinte, não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjos de luz. Os falsos profetas estão por aí e já previam a volta de Jesus várias vezes. Isso é a história, né? Em 1993, 1997, já também profetizaram a vinda de Jesus para 1998, 99. O ano 2000 foi aquele alarde de muitas falsas profecias, dizendo o dia exato da volta de Jesus. Mas Jesus já tinha nos advertido que o dia e hora da sua segunda vinda, ninguém sabe. O correto, meu amigo, o correto, meu caro telespectador, é se preparar para a volta do Senhor Jesus. Outro sinal apresentado por Cristo é a expansão do Evangelho. Veja aí o versículo 14 da leitura em apreço do texto que estamos analisando, do Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 24. O versículo 14 diz assim, e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Enquanto os homens desenvolvem a globalização econômica, globalização científica, tecnológica, a Igreja do Senhor vai cumprindo também seu papel, a sua missão. Está aí globalizando a mensagem do Evangelho através de todos os meios que estão disponíveis, como o rádio, o jornal, a televisão, a satélite, a internet, mediante as redes sociais. Também temos difundido o Evangelho, claro, sem deixar de usar os meios tradicionais da evangelização, como o culto ao ar livre, o evangelismo pessoal, o evangelismo em massa, evangelismo de grupo, nos lares, através de revistas e outros meios, como até mesmo o apóstolo Paulo, ele mostra em 1 Coríntios, capítulo 9 e o versículo 22, ele diz, fiz-me de fraco para com os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Graças a Deus que a igreja, através do nosso pastor, tem enviado também missionários que estão além das fronteiras, contribuindo na partilha do Santo Evangelho com as nações. Então Jesus, ele fala desse sinal aí, que seria a pregação, a expansão do Evangelho a todas as nações, a todos os povos, e nós estamos vendo como o Evangelho
tem sido difundido, tem sido partilhado por todas as nações e como as pessoas nas mais tenras terras, lugares, vilarejos têm sido alcançados pelo poder da evangelização. Isto é um sinal evidenciado da volta ou da segunda volta do Senhor Jesus. Analisemos outro texto em São Lucas, capítulo de número 21 e o versículo 11. Nós lemos nesse versículo sobre outros sinais que haverá em vários lugares. Está dito aí, terremotos, fomes, pestilências, haverá também coisas espantosas, grandes sinais no céu. Jesus previu que antes do arrebatamento haverá também coisas espantosas, né? Atos capítulo 2 e o versículo 19, lá está escrito: e farei aparecer, veja o termo aí, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. Olha, os terremotos são sinais na terra que estão sendo usados por Deus como indicadores de seus desígnios sobre o planeta. Dados científicos indicam que nesse século já houve mais de 1 milhão de terremotos em graus e densidades diferentes. E quando a gente vê isso, a gente só deve adorar a Deus, porque Jesus está voltando. Jesus falou desses sinais no capítulo 24 da leitura que nós estamos refletindo, meditando. O que dizer das secas e catástrofes ecológicas que têm confundido os meteorologistas, que eles muitas vezes não sabem como está acontecendo, a Terra cada vez está sendo alvo de todas essas coisas que estão levando os homens a não entender. Lugares secas, lugares enchentes, tudo isso foi profetizado pelo Senhor Jesus. No versículo 6 diz o seguinte: e ouvireis de guerras e rumores de guerra. Mas Jesus disse: olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus, nesse versículo, trata dos sinais na vida política. Através agora, depois das 2 guerras mundiais do século passado, já ocorreram muitas outras guerras menores. E atualmente estamos aí assistindo ao vivo as grandes potências mundiais se armando para uma batalha mortal. Rumores de guerra, profetizado também por Jesus como sinal da sua segunda vinda gloriosa. No versículo 7, Jesus trata de alguns sinais na vida socioeconômica, como fome, como acima já citamos. Jesus disse que a fome estaria assolando a humanidade. Um certo pensador disse o seguinte: o homem já sabe como chegar a Marte, mas não sabe como fazer chegar comida à mesa da maioria das pessoas, porque a fome está profetizada. A fome é uma realidade que acomete hoje quase 2/3 da humanidade. Todos os sistemas econômicos têm falhado. A fome está atingindo hoje milhões de pessoas. Jesus também falou de pestes. Em nosso país, doenças endêmicas no início do século, como a dengue, a tuberculose, o sarampo, agora aí a febre amarela e outras doenças têm desafiado os poderes públicos. Outro sinal apontado por Jesus está no versículo 12, que diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Os homicídios, os latrocínios, os sequestros, estupros e outros atos de violência têm se multiplicado, aterrorizado cidades, países, né? O alimento do tráfico, as drogas, o armamento, a prostituição até de crianças, está profetizado por Jesus, porque a iniquidade, ela
tomaria conta de toda a humanidade. A depravação moral, como nos dias de Ló, Jesus disse, e Lucas, no capítulo 17, e o versículo 28, também ele escreve sobre isso, que da mesma maneira como aconteceu nos dias de Ló, que o povo desapercebido comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, e a imoralidade se espalhava. Hoje, em lugar do casamento, da família tradicional, estão pregando aí abertamente outros tipos de uniões. São sinais. Tudo isso na vida moral são sinais que denunciam que nosso Salvador está próximo de vir buscar a sua igreja. Mas, porém, está escrito, daquele dia e hora ninguém sabe. Porém, os ensinos de Jesus são um alerta sobre a sua vinda. Caro telespectador, que o Senhor nos ensine, nos ajude a ter uma vida preparada para nos encontrar com Deus. Noé, o pregoeiro da justiça, ele insistiu com sua geração, ele insistiu com aquele povo que a mensagem da salvação, do livramento de Deus estava posto. Noé lutou com a sua geração, mas eles não acreditaram, eles não confiaram. Eles negligenciaram a mensagem do livramento, mas Noé continuou pregando, Noé continuou insistindo, e como aquele homem, ele anunciou que a destruição viria, mas a salvação seria adquirida por aqueles que acreditassem na mensagem, acreditassem no que Noé estava passando para todos eles. Eu quero, ao fim dessa reflexão, lhe dizer o seguinte: nós estamos vivendo o fim, nós estamos vivendo os prenúncios da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Citamos aqui alguns sinais que foram apresentados por Jesus aos discípulos quando eles perguntaram: que sinais haverá da tua vinda? Jesus então começou a trazer de forma pormenores, e esses sinais, como já disse na mensagem, eles estão nítidos, estão claros. Tudo isso está nos dizendo: nos preparemos, estejamos preparados, porque a segunda vinda do nosso Salvador se aproxima. Você que nos escuta, você que está atento a esse programa, olha, meu amigo, como Noé pregou, como Noé insistiu, e aquela geração não quis entrar na arca para se salvar, nós estamos agora se utilizando desta programação da Rede Brasil para despertar o seu coração, para despertar a sua família, para despertar você que está desviado da casa do Senhor, desviado do Evangelho. Eu quero te dizer, a volta de Jesus está próxima. É hora de entrar na arca, é hora de abraçar o Evangelho de novo. Todos os sinais estão aí dizendo às claras que a igreja está próxima de receber o seu Salvador. A igreja está próxima de abraçar o seu Redentor. A vinda de Jesus é amada pela igreja, é esperada pela igreja. E nós não gostaríamos que isso fosse somente para nós que confessamos a salvação na pessoa bendita de Jesus. Nós queremos que você suba com a sua família. Nós queremos que você tenha um encontro real com Ele, para também esperar do céu o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse povo vai desaparecer, a igreja vai desaparecer. Muitas pessoas vão procurar esse povo nos templos e não vai achar mais. Esse povo que está sendo agora caluniado, perseguido por causa do amor de Deus, esse povo vai desaparecer dessa terra. E Jesus disse, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, mas unicamente meu Pai. Como nós não sabemos o dia nem a hora, estamos aqui te alertando, nós vamos subir. Nós cremos na palavra de Jesus, que Ele disse aos discípulos, eu vou, mas vou preparar-vos lugar.
e quando eu for preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A vinda de Jesus é almejada pela sua igreja. Desperta, meu amigo. Desperta, meu amado ouvinte. Desperta, meu amado telespectador. É hora de buscar a Deus. Esse céu vai abrir. Glória a Deus. Esse céu vai abrir em um momento inesperado e o Espírito Santo arrebatará os crentes dos 4 cantos da terra, como está escrito na Bíblia. E nós, um dia, ouviremos o soar da trombeta e encontraremos o Senhor nos ares. E assim diz a palavra, estaremos para sempre como o Senhor. E a Bíblia diz, quem tem essa esperança, purifica-se a si mesmo como Ele é puro. Deus te abençoe. Eu quero concluir orando por você. E a minha oração a Deus é que o Espírito Santo gere no teu coração fé para você acreditar na mensagem da vinda do Senhor Jesus. Para que você não se perca. Como no dia de Noé, aquelas pessoas perderam a grande oportunidade de sua salvação. Mas minha oração a Deus, enquanto estamos expondo essa mensagem, é que o seu coração creia e que você também aguarde o Senhor Jesus, juntamente com todos nós que somos salvos na pessoa bendita de Jesus. Pai bendito que estás no céu, eu quero te agradecer, Senhor, porque teu Santo Espírito trouxe para nós, nesta programação, uma mensagem nos despertando, Senhor, através dos sinais que foram preditos pelo próprio Senhor Jesus e foram apresentados na mensagem de hoje. Pai Santo, eu quero te pedir, gere fé no coração de cada telespectador que ouviu a mensagem, que foi tocado pelo teu Santo Espírito, para abandonar todas essas coisas do mundo e abraçar, Senhor, a salvação e também esperar do céu o aparecimento do teu Santo Filho. Eu quero te apresentar cada família que está assistindo essa programação, para que teu Espírito Santo desperte a cada um. E a tua santa igreja, Senhor, a cada um dos meus irmãos que ouviram essa mensagem, que teu Espírito Santo faça-nos ficar firmes, ficar juntos de ti, Senhor, firmes na tua palavra, aguardando esperançosos a tua vinda. Recebe a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua audiência e eu lhe aguardo aqui numa próxima oportunidade. Deus te abençoe.